Fala pessoal, Shalom ao coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional e hoje começando uma série especial falando sobre a armadura espiritual de Efésios 6, um elemento muito importante para quem quer conhecer, aprofundar os seus estudos sobre batalha espiritual e para quem quer viver de acordo com a palavra de Deus. Às vezes nós somos vítimas de ataques espirituais, às vezes nós estamos no meio do fogo cruzado e não sabemos o que fazer. O mais importante é você crer na palavra de Deus e mergulhar nela. Então, nessa semana e na outra, se Deus permitir, nós estaremos aqui mergulhando nestes conhecimentos e crescendo em Deus, crescendo na palavra de Deus. Então, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos lá para o nosso texto base, que vai ser Efésios, capítulo 6, versículo 10. Está aqui pela primeira vez? Se inscreve no canal, vem com a gente segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta. Sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, a gente vai dizer assim, ó: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos até o 18. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha só que interessante. Poucos são os trechos na Bíblia onde a batalha espiritual está tão nítida como neste. Tem vários textos na Bíblia sobre batalha espiritual, alguns mais explícitos, outros mais velados. E é interessante que os mais velados, muitas vezes são desprezados, mas são muito importantes e trazem lições assim maravilhosas. Mas poucos textos expõem tão claramente um cenário de batalha para ensinar sobre guerra no mundo espiritual. E se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, você precisa estar versado nisso aqui. O apóstolo Paulo começa o versículo 10 dizendo: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós precisamos estar fortes, e a base dessa força precisa ser o Senhor. Quando Paulo vai falar da armadura de Deus, ele vai falar aqui do cinto da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, ele está ali escrevendo como que desenhando a figura de um soldado romano daquela época. Se Paulo escrevesse nos dias atuais, ele não ia colocar essa armadura aqui. Os soldados de hoje utilizam armamentos diferentes, roupas diferentes, tecnologias diferentes. Então, ele usa a figura da época para conectar a mensagem com as pessoas daquela época. Então, como nós já estamos no outro tempo, o que é que a gente precisa fazer? Precisa ler, entender o contexto, extrair as lições e trazer para os dias de hoje. Então, a gente vai fazer isso aqui com calma, com tranquilidade. Você vai entender esse texto como você nunca entendeu antes, eu creio muito nisso. Um soldado romano, ele carregava nos seus lombos, na sua armadura, em todo o seu material, cerca de 70 quilos. Isso mesmo, 70 quilos de material um soldado romano carregava. Para uma pessoa conseguir não só levantar, carregar, mas andar, caminhar, correr, lutar com uma quantidade de peso como essa, nós vamos combinar aqui que eram soldados muito bem preparados. O Império Romano tinha naquela época o exército mais poderoso do mundo. E para quem não sabe, a preparação de um legionário romano era de altíssimo nível. Eles eram versados em todos os tipos de luta, tanto luta corporal, sem armamentos, como lutas com armamentos. Na verdade, para quem é curioso pela história,
quando você vai estudar ali o período da queda do Império Romano, tem vários fatores, é claro, que envolvem a queda do Império Romano, mas você vai perceber que o Império Romano já não tinha mais um exército tão forte quanto antes. Era um exército muito mais composto por mercenários, né? E mercenários no sentido literal da palavra. Não quando um torcedor olha para o seu time e fala assim, aquele jogador é mercenário, nada a ver. O mercenário, na verdade, é alguém que é contratado, é meio que uma terceirização de um soldado, de um pelotão, de um exército ali para lutar em suas guerras. Isso até hoje. Vários países utilizam grupos de mercenários para fazerem missões de guerra. Então, como o Império Romano tinha mais mercenários do que soldados romanos propriamente dito, a cultura potente daquele exército foi diminuindo. Isso também ajudou na queda do Império Romano. Mas nessa época aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo, o soldado romano era talvez o tipo de guerreiro mais poderoso na face da terra que existia naquele tempo. Então ele vai trazer a figura desse soldado romano, e quando ele diz assim, fortalecemos no Senhor, ele está falando, assim como um soldado romano é forte, você precisa se fortalecer. Mas a base da sua força precisa ser o Senhor. A base da sua força precisa ser o poder de Deus. Isso já nos traz uma reflexão muito forte, porque às vezes nós nos fortalecemos tendo como base da nossa força outras coisas que não são o Senhor. Tem gente que confia na força do dinheiro. Assim, Tiago, todo homem tem seu preço. Eu compro qualquer um. Eu consigo qualquer um com o dinheiro que eu tenho. Tem gente que confia na força do seu talento. A pessoa pode não ter tanto dinheiro assim, mas fala assim, Tiago, eu sei me virar. Eu confio que qualquer situação sei me virar, sei conversar, sei entrar, sei sair, sei argumentar, pererê, parará. Bom, tudo bem. Mas existem coisas que o seu dinheiro, a sua argumentação, a sua saúde, as suas capacidades humanas, as suas amizades não serão suficientes para te resolver. Até porque essa batalha aqui não é uma batalha contra pessoas, já vamos entrar nisso. É uma batalha contra seres espirituais. E essas ferramentas humanas, dinheiro, poder, amizades, contra seres espirituais, de nada valem. Então a gente precisa fortalecer o nosso ser interior no poder de Deus, na palavra de Deus, na pessoa do Senhor. E a pergunta que eu te faço é, qual tem sido a base da sua força? E talvez alguém diga assim, Tiago, Deus, com certeza Deus, mas essa não é uma palavra, perdão, essa não é uma resposta para você apenas balbuciar com seus lábios, para você escrever com seus dedos. É para você refletir poderosamente. No interior do seu espírito, quando sua casa cai mesmo, para quem que você corre? Né? Então, a base da nossa força precisa ser o Senhor. E essa fala do apóstolo Paulo, ela vem a calhar porque os cristãos da cidade de Éfeso, né, para quem não sabe, carta aos Efésios, Efésios é um gentílico de quem reside em Éfeso. Éfeso era uma das principais cidades do Império Romano, a segunda maior cidade do Império Romano. Se você for olhar a sua parte oriental do Império, era a maior cidade do Império Romano na parte oriental. Então Éfeso era uma cidade culturalmente rica, financeiramente muito rica, era uma cidade cosmopolita, ou seja, tinha gente de toda parte ali, gente passando pela cidade, entrando na cidade, fazendo negócios, apresentações na cidade, cidade muito rica, muito contextualizada ali com a época. E sendo uma cidade do Império Romano, uma cidade grande do Império Romano, assim como muitas outras, Éfeso era completamente mergulhada no paganismo. E isso gerava, gente, um contexto de perseguição aos cristãos. Os cristãos foram perseguidos inicialmente em Israel pelos judeus, afinal de contas eles entendiam que Jesus era o herege. Olha, você está dizendo que é o Filho de Deus? Isso é heresia. Você está criando uma seita. E baseado nisso, vários judeus perseguiram os cristãos dentro de Israel. E quando os cristãos começaram a crescer em outras cidades, cidades gentias, né? Cidades que não eram de judeus, ainda assim eles enfrentaram perseguição tanto de judeus que ali estavam, quanto de pagãos. Inclusive, na verdade, a fé cristã, ela tinha tudo para ser ridicularizada. A verdade é essa. Talvez seja um pouco difícil para a gente perceber isso, porque a gente nasceu no Brasil, a gente cresceu num contexto de uma nação que, querendo ou não, nação cristã, né? A gente cresceu numa nação onde o ateu, quando toma susto, ele fala assim, Deus é mais, está repreendido. Então, o nosso contexto, querendo ou não, ele é muito cristianizado. Mas, no contexto pagão, e principalmente naquela época, seria algo pior do que uma piada de mau gosto você dizer que o seu Deus se tornou homem e morreu a morte de cruz. Gente, a morte de cruz era a morte mais vergonhosa que existia na época.
Era a morte dada assim para os criminosos que precisavam tomar a maior lição dentro do império, entende? Eu poderia trazer até alguns comparativos que eu tenho em minha mente aqui para te ajudar a visualizar se fosse hoje. Só que se eu citar aqui é capaz do vídeo cair, de tão pesado que é. Mas era uma morte completamente ridícula, completamente vergonhosa. Então, primeiro de tudo, o cristão já era alguém que falava que o seu Deus se tornou homem. Isso, na visão pagã, já era uma diminuição. Só que você tem ali dentro do paganismo algumas figuras que eram humanas e eram divinas. O imperador, por exemplo, era considerado o filho de Deus. Era considerado a encarnação de Deus. Ele era Deus na terra, né? Mas quando diz assim, o meu Jesus morreu numa cruz, isso parece até uma piada. Parece que é um estaquinho para sua religião, dizendo que o seu Deus, o seu Jesus, morreu numa cruz. Quando eu falo assim, Jesus morreu na cruz, eu estou dentro da cultura da época dizendo, o meu Deus é um Deus fraco. O meu Deus é um Deus que foi morto de uma forma vergonhosa. O meu Deus foi um Deus que o governo chegou e deu uma lição nele. Então, a fé cristã era completamente ridicularizada. As pessoas que se convertiam ao cristianismo, elas não tinham nada a ganhar, só a perder socialmente. A gente vê hoje no Brasil, e eu percebo, olho com muita atenção e critério, uma certa febre de pessoas conhecidas, famosas, que estão declarando assim, ó, eu agora sou de Jesus. Eu estou aceitando a Jesus, vou servir a Jesus, vou mudar de vida. A princípio eu fico feliz com a pessoa ter um encontro com Jesus, ter uma transformação de vida, mas também eu fico um pouco reticente e avaliando, será que de fato houve um encontro verdadeiro com Jesus? Ou se é só uma tentativa de mais engajamento, de alcançar um novo público, de ampliar os trabalhos? Percebe? Eu torço para que seja verdade. Inclusive, abrindo parênteses sobre isso, é interessante a gente diferenciar frutos falsos de frutos verdadeiros imaturos e maduros. Vou até falar devagar aqui. 3 coisas. Primeiro, fruto falso. Segundo, fruto verdadeiro imaturo. Terceiro, fruto verdadeiro maduro. O que é interessante a gente diferenciar isso? Porque nem tudo que é verdadeiro é maduro. Você vai ver muita coisa que é verdadeira, mas é imatura. Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim e falou assim, ó, Thiago, certa vez eu estava evangelizando e eu perdi a paciência com uma pessoa. Eu falei assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu falei, meu Deus, você falou isso, que loucura. E a pessoa falou de todo o coração. Ela amava, ela queria que a pessoa se converter, mas foi algo que não foi da maturidade, entende? Se você não aceita, você vai para o inferno, é loucura total. Quando você tem um fruto falso, já comprou aquelas frutas de isopor, de plástico, que você bota assim para enfeitar a mesa da cozinha, né? Aí você tem ali um fruto que é falso. Aquele fruto nunca vai matar a sua fome. Aquele fruto nunca vai amadurecer. Aquele fruto nunca vai ter sabor, porque é só uma figura, é um plástico, é um isopor que você pintou ali, ou você comprou para poder decorar a sua mesa. Esse é o fruto falso, tá? Agora, existe o fruto que é verdadeiro, mas ainda não amadureceu. Então eu fico olhando para perceber, será que o fruto é falso? É um fruto verdadeiro imaturo? Porque quando pessoas mais famosas, com mais visibilidade se convertem, infelizmente, a grande maioria dos líderes não aguentam a tentação de pegar a audiência dessa pessoa e trazer para si. Então eles dão um microfone, eles dão um palco, dão um púlpito, dão um altar, dão oportunidade para a pessoa, e a pessoa começa num nível de exposição e, na verdade, ministrar, ensinar, pregar, adorar, com o microfone na mão na igreja, não requer só talento, não requer só aptidão artística, requer também um nível de autoridade e respaldo que só vem com o tempo. Então, esse tipo de fruto que tem sido dado, a gente só com o tempo para poder saber se é fruto falso, se é verdadeiro imaturo, ou se é verdadeiro maduro, né? Pode ser verdadeiro maduro. Pode ser que alguém diga assim, Thiago, realmente é só uma precaução sua, mas fulano de tal, realmente tá. Se bem que eu não estou citando ninguém específico, né? Mas tem uma série de pessoas com visibilidade, com audiência, com redes sociais bombadas que estão ali anunciando que entregaram a vida para Jesus. Deus abençoe que realmente algo forte, algo poderoso aconteça na vida dessas pessoas, mas não se pode abrir mão, por mais famoso que seja, por mais conhecido que seja, por mais talentoso que seja, não se pode abrir mão de discipulado, de consolidação, de estudo da palavra, de oração, de confissão de pecados. Isso é muito importante para mim, para você, para todos nós que temos relacionamento com Deus, vivemos em comunidade, vivemos em corpo, vivemos em família. Então, voltando aqui, fechando esse parêntese, os cristãos eram completamente ridicularizados.
no contexto pagão. E na verdade, gente, haviam dois tipos de perseguição que é importante você saber aqui. O primeiro tipo de perseguição era a perseguição, digamos assim, a céu aberto. Ninguém escondia. E vários cristãos, muitos, nossa, milhares de cristãos, morreram nos primeiros anos da fé cristã, né, no primeiro século, no segundo século, morreram fruto de perseguição autorizada e aberta dos governos locais. Por exemplo, o Coliseu, que nós tanto celebramos, né, como um ícone cultural que marcou um tempo, o Coliseu era palco de morte de cristãos. As pessoas iam para o Coliseu ver os cristãos serem mortos em diversas lutas contra feras ou serem torturados em diversos tipos de tortura. Eu sempre costumo recomendar, e mais uma vez faço questão de recomendar aqui, um livro chamado O Livro dos Mártires. O Livro dos Mártires, de John Foxe. A palavra John Foxe se escreve, né? J-O-H-N, John, Foxe é F-O-X-E. O Livro dos Mártires, John Foxe. É um livro maravilhoso que vai mostrar ali a realidade da perseguição que havia aos cristãos no primeiro século. Os relatos são muito fortes, me marcaram muito, e qualquer dia desse aqui eu volto a contar um testemunho ou outro que eu já contei desse livro. Então a perseguição era aberta. Quando colocava um cristão no Coliseu, aí soltava lá um leão, soltava um tigre, soltava uma fera para matar o cristão, qualquer ser humano médio, a grande maioria deles, vai ser devorado por um bicho desse, que é muito mais forte. Mas, Thiago, e se o cristão vencesse a guerra, vencesse aquela luta, que nem o filme Gladiador, né? Soltaram ali o pessoal para matar o gladiador venceu todo mundo. Meu irmão, quando o cristão vencia uma fera, que era raríssimo, soltava outra fera. E outra, e outra, e outra. E se ninguém matasse ele, iam lá, o exército ia lá matava ele. Porque a graça, a alegria era matar os cristãos. Então a coisa era muito, muito, muito negativa para quem convertia seu evangelho. Não havia vantagem nenhuma em se converter. Então a pessoa que se convertia porque ela realmente tinha um encontro profundo com Deus. Agora tinha também a perseguição velada. E eu sinceramente não sei qual é pior. Acho que as duas são ruins, eu não consigo dimensionar qual é a pior. Se a expressa, se a velada. Mas a velada aconteceu o seguinte. Você é cristão? Então, se você é cristão e tem um comércio, a partir de hoje, ninguém compra no seu comércio. Opa, você é empresário, ninguém compra no seu comércio, você vai quebrar. E pior, se você é cristão, além de ninguém comprar no seu comércio, ninguém vai vender para você. Então você não consegue mais comprar o sustento para si e para sua família. Na verdade, se você é cristão, o seu filho não pode estudar nessa escola. Não, se você é cristão, infelizmente eu não posso te dar um emprego. Sabe? E esse tipo de preconceito contra os cristãos ia minando socialmente as pessoas que aderiam ao cristianismo. Então, diante de tudo isso, olha como é importante entender o contexto. Eu nem comecei a falar da armadura aqui, né? Mas a gente vai ter um tempo precioso essa semana, na outra. Olha como é importante entender o contexto, porque agora você vai olhar para aqui, ó. Você vai olhar para aqui, ó, no versículo 10, e diz assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você agora vai ler esse texto com uma compreensão contextual que isso vai gerar vida dentro de você. Sabe por quê? Porque às vezes você está passando pela perseguição. Pode ser uma perseguição aberta, uma perseguição velada por causa da sua fé. E nesse momento, você precisa cravar no seu coração essa verdade. Fortaleça-se no Senhor. Observe que o apóstolo Paulo, ele não passa a mão no ombro ali, fala, fica tranquilo, vai melhorar. Vai tudo dar certo, vai ter uma virada na sua... Não. Ele fala assim, ó, fique firme. Fortaleça-se no Senhor. Aguenta firme aí, guerreiro. Aguenta firme aí, guerreiro. É isso mesmo. Entende? Você precisa entender que às vezes a luta não vai diminuir, não. Mas você vai ficar mais forte. Imagina que você vai para uma academia, você vai pegar um peso ali que, sei lá, vamos pensar um peso aqui de iniciante, mas relevante. Iniciante, mas relevante. Isso aqui 20 quilos, né? Seria ali o peso de um galão de água de 20 litros. Então, 20 quilos não é algo impossível de carregar. Qualquer pessoa saudável ele consegue, mas também não é algo leve, né? Então, digamos, você vai ali 20 quilos. Aí, no primeiro dia que você vai, aqueles 20 quilos parecem 1 tonelada, porque você não está acostumado com aquilo. Mas com o passar do tempo, os mesmos 20 quilos se tornam leves. Por quê? Porque agora o seu corpo se adaptou. Porque agora você se fortaleceu. Então, ao invés de orar a Deus para que a tribulação diminua, nem perca seu tempo, porque não vai diminuir em momento nenhum.
Comece a orar a Deus para que Ele te fortaleça. Ao invés de orar a Deus para a tribulação diminuir, e não perca seu tempo, porque ela não vai diminuir. Tem nada na Bíblia dizendo que aquela tribulação vai diminuir. Aguenta mais 5 minutos aí que vai melhorar. Não, tem nada na Bíblia sobre isso. O que tem na Bíblia é fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. A ponto de que, ao passo em que você vai se fortalecendo, você consegue passar por aquela situação que outrora era impossível passar. Entende? O seu corpo vai se adaptando, seus músculos, as suas articulações, toda a sua fisiologia, e você vai se fortalecendo. E aí, agora que você vai se fortalecendo, você está apto para enfrentar lutas mais difíceis. Mas você vai estar preparado. Então, assim também na nossa vida. As lutas podem não diminuir, mas a gente vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Interessante aqui o termo toda, né? Essa ênfase, efetivos de toda a armadura. Um soldado ele não pode ir para uma guerra com o seu armamento, com a sua vestimenta pela metade. Não adianta ele colocar ali, nos dias de hoje não tem mais armadura de ferro, né? Ele coloca ali uma roupa preparada, termicamente preparada, coloca ali um colete à prova de balas, mas ele vai descalço, imagina. Ele pisa lá num solo como da Amazônia, né, que tem equipes preparadas para poder atuar ali naquele lugar. Ele pode cravar o pé dele no espinho, ele pode ter um corte ali que vai infeccionar, vai matá-lo em questão de dias. Ele pode lidar com o veneno de algum animal que mordeu ele. Então, olha como é importante você estar revestido de toda a armadura, e não só uma parte. Então, revista-se por completo, meu irmão. Feche as brechas. Quais as brechas que estão na sua vida? E de vez em quando, é importante colocar essa questão de brechas no papel. Eu não estou aqui pregando legalismo, sou contra legalismo. Faço questão de enfatizar, sou contra legalismo. Mas é importante você ver você perceber quais são os locais na sua vida espiritual que estão tendo vazamento. Recentemente esses dias, não, redundância, né? Recentemente eu vi nas redes sociais um Reels bastante interessante. E eu não sei o tipo de profissional que trabalha com isso, não sei se era necessariamente um encanador, enfim, não sei. Provavelmente um encanador. Teve um vazamento na casa, e quando tem um vazamento na casa, né, a parede começa a infiltrar, às vezes o piso também, a pessoa precisa entender a origem do vazamento. Porque às vezes onde está saindo a água da parede não é a origem do vazamento, é só onde cedeu. Mas a origem, a fonte do vazamento mesmo, você tem que descobrir. Aí esse profissional, que deve ser um encanador, não sei, ele estava com um aparelho que era semelhante a um termômetro. Só que era um termômetro meio que um raio-x, sabe, meio de ultrassom, uma coisa muito louca. Ele estava ensinando, ele estava mostrando aqui, ó, esse aparelho aqui, quando você aponta ele para a parede, ele mostra tudo que tem dentro da parede. Aí o cara conseguia ver toda a tubulação da casa, só com esse aparelhinho, um aparelhinho de calor, de raio-x, sei lá que tecnologia era. Era alguma coisa boa lá. E aí ele mostrava aqui, ó, o encanamento da parede toda. E aí quando tinha o vazamento, aquele aparelho dava um sinal muito mais forte, né? Então ele começou a mostrar aqui o encanamento da casa, pela parede, pelo chão, pererê, parará. E aqui, ó, ele mostrou uma imagem bem forte assim, né? Aqui, ó. Por essa imagem você consegue perceber que o vazamento de água está justamente aqui. Ele conseguia mostrar, dava aquele exemplo, obviamente vendendo, né, o seu trabalho, o seu serviço, dignamente, por sinal. E falando, com esse aparelhinho aqui você economiza muito tempo pesquisando onde é o vazamento, e você não precisa quebrar a casa toda para descobrir o encanamento. Você vai direto no ponto ali. Então, olha como é importante você ter, por exemplo, uma identificação, neste caso da encanação da casa, de onde está o vazamento, para que você consiga consertar mais rápido. Entendeu? Agora, traz isso para a sua vida espiritual. Olha como é importante você identificar as brechas que estão na sua vida. Por quê? Porque uma vez que você as identifica, você consegue tratá-las com mais cirurgia. Você consegue ser mais clínico, mais assertivo, mais direto nessas brechas. Então, de vez em quando é bom, quem sabe hoje, pega o papel e começa a colocar na sua vida, começa a pensar na sua vida, tudo que está sendo vazamento, tudo que está sendo brecha. Tiago, o que, por exemplo, vai ser brecha, vai ser vazamento da minha vida? Você pode identificar coisas que estão te afastando de Deus, estão te roubando de Deus. Tem um texto lá em Hebreus que fala assim, ó, livre-se de todo pecado e livre-se de todo embaraço. O autor separa.
Pecado é pecado, embaraço é embaraço. O que é pecado, você não precisa filosofar muito. É pecado, é errado, você vai tratar aquilo ali e vai parar de fazer, tá? Agora, tem coisas que não são pecado, mas começam a embaraçar a sua vida. Tem gente, por exemplo, que é viciada em rede social. Eu te pergunto, Tiago, ver rede social, ficar na rede social muito tempo, é pecado? Bom, não tem nada na Bíblia dizendo isso. Não tem nada na Bíblia dizendo isso. Mas talvez o teu tempo ali na rede social é tão grande, e você consome tanta bobeira, tanta besteira, que talvez isso está atrapalhando o teu crescimento espiritual, profissional, relacional com sua família, seus amigos. Você está deixando de se desenvolver na vida por conta de um prazer que um prazer que vem rápido, prazer que é expresso, né? Aquela descarga de dopamina que dá quando a pessoa está ali na rede social. Então, isso, por exemplo, é um embaraço. Onde você vai ter que colocar no papel e dizer, ó, isso aqui está atrapalhando meu dia. Isso aqui está roubando meu tempo. Isso aqui está consumindo minha paz. Isso aqui está me afastando da vontade. Tiago, toda vez que eu vou para esse lugar, para essa área, para essa situação, para essa pessoa, para esse X, tem algo aqui que me faz sair da presença. Cuidado com isso. Você começa a identificar e fechar as brechas. E nós precisamos viver um evangelho prático. Evangelho não é só emoção. Evangelho não é só palavra bonita. Tem emoção? Tem, e é bênção. Tem palavra bonita? Tem, e é bênção. Tem devocional maravilhoso? Tem, e é bênção. Mas tem aplicabilidade. Você precisa ler uma palavra e sair dali sabendo como aquela palavra vai mudar a sua vida. E hoje é essa. Você vai fazer essa lista de pecados, essa lista de embaraço. Você vai começar a consertar a sua vida. Por quê? Você vai se fortalecer no Senhor, na força do poder de Deus. E você vai se revestir de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Amém, gente? Vamos fechar esse devocional aqui. Olha que interessante. Eu pensei hoje em falar até o versículo 14. Eu estou no 11 ainda, meu Deus! Mas que bom que essa série vai correr por toda essa semana e certamente vai abençoar muitas pessoas também. Vamos orar para fechar o devocional, mas antes de orar eu quero te pedir algumas coisas. Deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. Quero te pedir para você compartilhar essa série, esse devocional, com pessoas que você sabe que vai gostar de estar aqui, mergulhar na Bíblia, conhecer mais, vai ser bênção para ele e para ela também. Então compartilha e para você que está aqui a primeira vez, se inscreve no canal e vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na Palavra de Deus. Olha, tem um grupo exclusivo no WhatsApp que nós fizemos, é um grupo fechado, sem conversas paralelas, feito para duas coisas. Primeiro, para te enviar o link do devocional todos os dias, então você permanece constante, porque recebe na palma da sua mão o link, e também para te enviar durante o dia um material escrito, minhas anotações sobre tudo que nós fizemos aqui. Isso certamente vai ser bênção para você. Tiago do céu, como é que faz para entrar nesse grupo de WhatsApp? Comentário fixado e também na descrição do vídeo, tá bom? Faz isso e vamos orar para fecharmos esse início de série, que amanhã tem mais, querendo Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade, esse privilégio de meditar e estudar na sua palavra. Meu Deus, nos ajuda a fortalecermos em Ti, Senhor. Quantas vezes a base da nossa força são outras coisas, outros fundamentos completamente abaláveis. Mas hoje, a partir de hoje, vai ser diferente, Deus. Eu creio nisso. Eu creio que a partir de hoje, várias pessoas que estão aqui orando nesse momento, elas vão se fortalecer no Senhor. Vão se fortalecer na força do Seu poder. Meu Pai, eu quero te pedir, quem for fazer essa lista, esse raio-x sobre as brechas de pecado, de embaraço que tem acontecido em cada vida. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito lembre a cada mente, a cada coração e revele coisas que talvez os nossos olhos carnais não vejam, não percebam como ruins. Mas o Senhor vai mostrar. Nos dá a Tua graça, nos dá a Tua misericórdia. Nos ajuda a estarmos completamente revestidos de toda a Tua armadura, para que possamos estar firmes em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo e antes de sair daqui, deixa um feedback, escreve um comentário qual foi a parte desse devocional que mais falou ao seu coração, tá bom? Eu faço sempre questão de ler todos os comentários, também curtir e respondê-los. Se tiver qualquer dúvida, pergunta, coloca aqui também, que eu faço questão de responder. Para mim é uma alegria compartilhar desse tema com cada um de vocês.
Tamo junto sempre. Segunda a sexta, gente, 7h30 da manhã, começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.